Olá, esse é o Conjuntura, análise concreta da situação concreta. Uma iniciativa do Rondó da Liberdade para difundir conhecimentos políticos sobre o momento atual do Brasil e do mundo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e, se puder e quiser, contribua financeiramente com o nosso trabalho através do Apoia-se. O link se encontra na descrição desse vídeo, se você assiste pelo YouTube, ou na descrição do podcast, se você ouve pelo Spotify. Hoje, 26 de junho de 2025, Conjuntura chega ao seu 13º episódio para tratar do principal acontecimento deste mês de junho, a guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos. A guerra teve início após a agressão ilegal de Israel contra o Irã, no dia 13 de junho. A resposta do Irã surpreendeu o mundo, um ataque inédito com centenas de mísseis e drones lançados diretamente contra o território israelense, superando sistemas de defesa e abrindo uma nova etapa na correlação de forças na região. A reação dos Estados Unidos transitou entre o apoio incondicional a Tel Aviv ao esforço por conter a escalada. A guerra durou 12 dias, mas os seus resultados são mais profundos. Desmoralizou a suposta vulnerabilidade de Israel, evidenciou a capacidade de resistência do Irã e reafirmou a posição do país como polo de resistência ao imperialismo na região. O conflito se encerrou formalmente, mas os seus desdobramentos ainda estão em aberto. Em paralelo, o mundo assiste a uma reorganização de forças. Alianças se reconfiguram, a ONU revela sua falência, as grandes potências batem cabeça e a luta anti-imperialista volta ao centro da política internacional. Mas quem ganhou essa guerra? O que está realmente em jogo? O que muda no Oriente Médio na correlação de forças internacional? E qual deve ser a posição das forças anti-imperialistas nessa conjuntura? Para nos ajudar a compreender os resultados e os desdobramentos da guerra, nós recebemos hoje o professor Reginaldo Nasser, da PUC de São Paulo, que é especialista em política internacional e em Oriente Médio. Reginaldo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por estar conosco neste 13º episódio do Conjuntura. Prazer, André, estar contribuindo aqui com o projeto de vocês. Muito obrigado. Reginaldo, para começar, vamos do começo. Queria que você explicasse por que Israel atacou o Irã. Bom, atacar o Irã é um sonho das potências ocidentais desde 79, quando houve a Revolução Iraniana. Sem querer voltar muito à história, mas é importante rapidamente, o Irã sempre teve uma localização geográfica importante e o Irã tem um passado que não foi colônia, o Irã foi um império. Então, se você olhar desde o final da Primeira Guerra Mundial, já houve uma disputa entre os bolcheviques, que era a União Soviética, e o Império Britânico pelo Irã. Depois isso voltou na Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, e o primeiro golpe patrocinado pelos Estados Unidos no Oriente Médio foi no Irã. Em 1953 foi eleito Mossadegh no Irã, que era um socialista. E o Mossadegh deu início a um processo de nacionalização das empresas de petróleo britânicas. Os Estados Unidos ainda estava começando. Estados Unidos e Inglaterra se uniram, há documentos, fatos sobre isso, e deram um golpe de Estado, colocando o Shah Reza Pahlavi, que foi até 79, justamente na Revolução que eu apontei. E, durante esse período, o Irã foi o grande aliado dos Estados Unidos, o grande instrumento dos Estados Unidos na região, mais até que Israel. Israel começou a assumir um papel mais importante para os Estados Unidos no final da década de 70, sobretudo depois da Guerra de 73. E, ao mesmo tempo, o Irã foi saindo de cena com as crises que tinha em 79. Então, como disse o chanceler alemão recentemente, Israel está fazendo o trabalho sujo para nós. Ele acertou em cheio. É isso mesmo. Israel é um instrumento do imperialismo ocidental. E nada mais, nada menos, que tem que destruir um país que é mais poderoso ali da região, que tem manifestado resistência desde 79 a esse projeto hegemônico capitalista ocidental. Então, era ter uma oportunidade. Israel apresentou a oportunidade aos Estados Unidos. Depois a gente pode comentar sobre isso, mas Israel já vinha mostrando
sinais preocupantes de infiltração no sistema de inteligência do Irã. O ano passado foram assassinados um cientista nuclear, foi assassinado o líder do Hamas em Teherã. Já vem uma escalada, né? E agora terminou nisso, quer dizer, uma infiltração que nem filme de 007. Então, acredito que esse fato fez com que mostrasse aos Estados Unidos, vamos dizer assim, que estava fácil, que surgiu uma grande oportunidade, porque o sistema de defesa do Irã estava desmontado. Os Estados Unidos autorizou e Israel foi com tudo para destruir o Irã, uma série de ataques pesados no dia 13, a partir do dia 13 de junho, mas, sobretudo, do dia 13, quando houve, que nós podemos chamar o Pearl Harbor iraniano. E como que foi a reação do Irã e por que ela surpreendeu Israel e os Estados Unidos? Olha, eu tenho dito o seguinte, eu acho que é preciso, acho que, um certo cuidado nisso. Em primeiro lugar, como você já disse, sem dúvida, surpreendeu os ataques. Já se sabia do poder que o Irã tinha dos seus mísseis, principalmente o hipersônico, mas não se imaginava que eles pudessem transpor de uma maneira relativamente fácil o domo de ferro. Então, isso causou surpresa e o Irã atingiu pesadamente as cidades de Israel, o que provocou, né, uma fuga nunca vista da população israelense e que mostrou uma grande vulnerabilidade de Israel. Mas, por outro lado, é preciso tomar certo cuidado, porque o Irã não se tem notícias de que o Irã tenha atingido alvos militares significativos. Ele atingiu lá o que é o chamado Pentágono, que é o Mossad, que é um prédio, um outro edifício, mas não atingiu bases militares, não atingiu veículos militares, lançadores, não se tem notícia disso. O inverso é verdadeiro. Israel atingiu duramente o poder militar do Irã. Óbvio que o Irã ainda tem um grande poder militar, o Irã vai fabricar, vai enriquecer o urânio, não foi atingido duramente nisso, mas foi atingido militarmente, quer dizer, decepou praticamente toda a cúpula militar do Irã. Então, fazendo aí um balanço, vamos dizer, final, eu tenho dito o seguinte: o Irã perdeu militarmente e ganhou politicamente, algo que é frequente em todas as guerras que são assimétricas, porque é sempre bom lembrar, o Irã não estava em guerra com Israel, o Irã estava em guerra com Israel e Estados Unidos, e ali podendo entrar a Grã-Bretanha, que o ano passado ajudou Israel a se defender dos mísseis do Irã. Então, havia uma simetria muito grande nisso, em relação a esse poderio. E qual que é o papel dos Estados Unidos, tanto na escalada, depois na contenção dessa guerra? Aí a gente tem que entender um pouco a lógica, né? Será que eu acho que é uma lógica na ação do Trump. Antes de mais nada, eu gosto sempre de situar na história. Se você olhar na história da relação dos Estados Unidos e Israel, os momentos onde houve uma certa dissonância, nada de rompimento, isso nunca, mas uma certa dissonância com Israel sempre aconteceu nos governos republicanos. Né? Eisenhower, Ronald Reagan, teve uma certa dissonância. Né? Então, vamos dizer, uma tradição disso. O Trump ele tem a política de fazer o seguinte: primeiro, essas mensagens ambíguas, confusas, né, que causam uma certa desnorteia um pouco o inimigo. Né? Isso é uma coisa. A outra é ele ir para cima quando não tem resistência. Começou a ter resistência na linguagem dele, né? De um homem de negócios. Começou a ter problema, começou a ter custo, ele sai fora. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, começou a ter problemas na sua base do Partido Republicano.
Nesses dias, eu me vi seguindo o Steve Bannon, o Carson Tucker, que tem milhões de seguidores na mídia, batendo forte no Trump, só bate por quê? Porque ele estava dizendo que não há interesse nacional dos Estados Unidos apoiar Israel para o que quer que seja. Basta falar isso, já é um pecado mortal. Né? E foi isso que aconteceu. Quer dizer, ele viu, começou a causar problemas internos, começou a causar problemas externos, como você disse, Israel atingido duramente, e a minha hipótese, quer dizer, que arremata tudo isso, é que as monarquias do Golfo, e em particular o Catar, que tomou a iniciativa, começaram a ficar preocupados com o rumo dos acontecimentos na região, que poderia vir, eventualmente, a prejudicar o escoamento de petróleo, a produção de petróleo, porque, afinal de contas, é um grande país, tamanho, população e de forças armadas, de poder bélico. Aí não queria ver um país nessa situação ali que pode negócio. E foi isso. O emir do Catar entrou em contato com o Trump e o Trump declarou cessar-fogo sem consultar o Netanyahu. Os jornais americanos têm dito isso. Uma conversa por telefone muito, muito dura que ele teve com o Netanyahu e interrompeu para também ficar calmo lá com a sua base nos Estados Unidos e divulgar aí a imagem dele, que ele quer cultivar esse negócio do mediador e não ficar envolvido. Eu estou reproduzindo um pouco o que ele fala. Não quero me meter em problemas, né? Muito problema tal. E ele vai mudando. Eu queria mudar de regime, no dia seguinte não era. Inventou que destruiu as usinas nucleares, a próprio serviço de inteligência dos Estados Unidos diz que não, porque ele quis mostrar que cumpriu o objetivo para não continuar a guerra. Então, na verdade, aparentam oscilações, mas ele tem um objetivo determinado e claro quando não há resistência. Então, acho que Israel fez um ataque pesado, mas não foi suficiente para desarmar todo o sistema ofensivo do Irã e começou a aparecer a possibilidade que a guerra ia durar muito tempo e trazer muito desgaste. Nesse sentido, o cessar-fogo, ele representa um fim definitivo do conflito, das hostilidades, ou é uma trégua tática? Não, não representa de jeito nenhum. Quer dizer, todo cessar-fogo, e esse em particular, a gente sempre precisa atentar não para o cessar-fogo em si, mas é uma pergunta simples e objetiva. Quem supervisiona? Não tem ninguém. Mesmo quando tem forças da ONU, é um grande problema. Então, vai continuar a haver, vamos dizer assim, essa guerra de atrito, né, de Israel e do Irã. É um problema não resolvido. Né? Quer dizer, ele interrompeu as ações bélicas, mas as questões permanecem. Então, você vê, Israel tem essa tônica, não pode ter nenhum outro poder nuclear no Oriente Médio. Ao que tudo indica, o Irã vai acelerar, vai ser o contrário. Quer derrubar o regime iraniano, sempre, desde 79. Não conseguiu, pelo contrário, o regime saiu mais forte. Então, eles vão continuar. E, sobretudo, porque Israel hoje, e eu falo Israel em geral, não é só Netanyahu, você não consegue vislumbrar um objetivo estratégico para Israel. Você não sabe o que eles querem na região. Eles querem o quê? Matar todos os palestinos? Eles querem ocupar Gaza? Eles querem fazer o quê? E o que vai fazer com o Irã? Vai destruir o Irã? Vai fazer o quê? Vai substituir por quem? Veja que atitude, como eu disse, foi um lance genial na área de inteligência militar, mas na parte política é uma burrice tremenda. Quer dizer, acreditaram que bombardear prisões. Olha a loucura. Eles não vão bombardear as prisões no Irã, porque os opositores do regime vão sair. De outro lado, nós vamos bombardear, porque fizeram isso. O serviço de segurança policial. Porque aí esses opositores vão, nessa situação, vão tomar o poder. É idiotice, né? Não conseguiram chegar perto disso. Então, eles não têm alternativa. Então, vive desses
sucessos, que eu digo sucessos táticos. Infiltrou dentro do Hezbollah, realmente, foi uma coisa inacreditável. Decepou a cabeça do Hezbollah. Entrou agora no Irã, mesma coisa. Então, tem demonstrado uma capacidade da ação de inteligência. O Mossad estava desacreditado há muito tempo, voltou agora. Agora, a parte política é uma lástima. Eles não têm ideia. E não vamos acreditar que tem oposição ao Netanyahu a isso. Isso é uma balela que ficam difundindo aqui no Brasil, na mídia corporativa, porque 85% da população de Israel quer Gaza sem palestino. A grande maioria quer atacar o Irã. Então, esses eixos centrais não tem mudança nenhuma de partido político. Não é a extrema-direita só, não. É os chamados liberais, todo mundo. Como disse o Ilan Pappe, ali é uma briga entre o sionismo secular e o sionismo religioso. No final das contas, todos querem o Estado de Israel se expandindo e tomando terra dos vizinhos. E já é possível medir os impactos dessa guerra na política interna desses três países, Irã, Israel e Estados Unidos? Olha, eu diria o seguinte, começar pelo Irã. O Irã, o regime sai fortalecido. Durante esses ataques, até a oposição, os opositores, que alguns internos, outros exilados, ficaram do lado do regime. Quem vai querer ver o que Israel está fazendo? O que Israel fez nos Estados Unidos? Querer destruir completamente o país. Então, o regime saiu unido, mobilização popular unida. Do lado dos Estados Unidos, eu diria que houve esse dissenso forte na base republicana, mas, por outro lado, é interessante, parte dos democratas apoiaram. Mas o eleitorado, a grande maioria do eleitorado, foi contra a guerra. Volto a dizer, contra a guerra também por isso, não quer os Estados Unidos envolvido em outros problemas, não quer um novo Iraque, etc. Então, eu acho que isso pareceu claro. E do lado de Israel, como eu já disse, mantém, mesmo com essa situação de destruição das cidades, a pesquisa de opinião pública deu que eles apoiavam o ataque de Israel e Irã. Então, acredito que não mudou. Não mudou. É muito estranho, né? Todos nós esperávamos o seguinte: a pessoa, o Zelensky está vendo que está em bunker, que está indo embora do país, mas pode ter uma atitude ao estilo 11 de setembro. Ou seja, precisamos ficar mais fortes ainda. Precisamos gastar mais dinheiro em segurança. Precisamos de um novo escudo protetor, um novo domo de ferro. Precisamos disso, precisamos daquilo. Agora, quem aguenta também a economia? A economia de Israel está em apuros e mostrou-se extremamente dependente dos Estados Unidos em tudo, absolutamente tudo. Então, mostrou essa parte, vamos dizer assim, de vulnerabilidade. Eu acho que essa é a grande questão, eu acho que vamos dizer, da vitória do Irã. Me veio à cabeça, mal comparando, é uma batalha clássica, né, na Guerra do Vietnã, que foi a Batalha do Tet, quando as forças do Vietcong atingiram duramente a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos revidou e ganhou militarmente, mas perdeu politicamente, que todo mundo diz, porque a partir dali quebrou-se o dogma, né? Qual seja, que os Estados Unidos era vulnerável. Então, agora, por isso que eu estou dizendo que é uma questão política, mostrou que Israel é vulnerável. Essa que é a grande questão. E aí, do lado de Israel, eles vão querer se tornar, entre aspas, invulneráveis de novo, né? Essa que é a grande questão. Então, eu, sinceramente, não acredito que, por isso, o Netanyahu sairá mais enfraquecido. E sempre bom lembrar, população, estamos aí, mais de um ano de genocídio, cada dia coisas mais abjetas, horrorosas, assassinato de crianças, usando alimento, uma coisa nojenta, horrorosa, e a população de Israel apoia. Nós não podemos esquecer disso. Essa imprensa liberal burguesa querendo discutir o sistema judiciário
israelense, a corrupção Netanyahu, ok, mas genocídio ninguém é contra, não. Professor, o que muda no Oriente Médio com essa vitória política do Irã? Eu entendo que o Irã, como eu disse, é a habilidade. Saiu fortalecido num aspecto e vamos dizer, enfraquecido em outro, preocupado. Eu estou dando um chute aqui, né? Uma hipótese, porque é o seguinte: o Irã continua sendo um grande parceiro da Rússia e da China, mas ele não teve a ajuda militar que precisava. Desde o ano passado, o Irã tem solicitado à Rússia equipamentos militares, serviço de inteligência, e não veio coisa consistente. E só lembrar que o Irã forneceu drones para a Rússia que foram muito importantes na guerra com a Ucrânia. O mesmo se pode dizer da China. Então, ou seja, só a gente entrar na cabeça dos dirigentes iranianos. Eles não vão poder contar no limite com esses países. Eu acredito que eles vão tentar se aproximar, pelo menos para, não é ser aliado, mas para fazer uma distensão maior, que já começou em 2023, com as monarquias do Golfo, que são os mais poderosos. Acredito, mesma coisa com a Turquia. Quer dizer, vão tentar fazer isso com os mais poderosos. Agora, os elementos de dissuasão do Irã, eles foram desarticulados. O principal deles foi o Hezbollah. Quantos anos? Desde 2006, quando teve a guerra de Israel com o Líbano, né, com o Hezbollah saiu vencedor, mostrou seu poderio militar, e de lá para cá o Hezbollah só cresceu. Só que, de repente, como nós já falamos aqui, por um problema do serviço de inteligência, desarmou o Hezbollah. Né? Então, desarticulou completamente. Sim, o Hezbollah ainda é capaz de resistir no terreno. Israel não conseguiu, porque se Israel tivesse conseguido, ia chegar em Beirute, não tinha acordo nenhum. Né? Mas não conseguiu, pela resistência terrestre do Hezbollah. Mas o Hezbollah foi atingido duramente. Caiu o governo da Síria, que é aliado. O Hamas está em apuros. As milícias do Iraque também. Aliás, o Israel usou o espaço aéreo do Iraque para atacar o Irã, o espaço da Jordânia e o espaço da Síria. Então, às vezes as pessoas falam que eu estou mal agouro, né? Que o Irã ganhou, eu estou falando tudo isso. Mas são problemas reais, o que eu gostaria que alguém explicasse. Usou. Se as pessoas olharem no mapa, vão ter noção do que eu estou falando. Jordânia, Iraque e Síria. Alguns dizem até que é alguma base da monarquia do Golfo, mas não tá comprovado. Veja, então como é que fica o Irã nisso? Então ele vai ter que recompor isso. Ele vai ter que se articular de novo no Iraque. O Irã já teve influência maior no Iraque, perdeu. Né? Vai ter que recompor lá no Líbano. O Hezbollah está numa situação difícil. E aí eu acho que o elemento de dissuasão, de distensão com as monarquias do Golfo. Ele teve um processo de extensão com a Arábia Saudita, que foi mediado pela China, todo mundo se assustou, a China entrando nisso, e acho que ele vai fazer o mesmo com o Bahrein, que ele tem um bom relacionamento, e com o Catar. Eu acho que é um pouco por aí. Continuar com a Rússia e a China vendendo petróleo, comprando, né, fazendo cooperação científica, tecnológica, etc., e tentar também se aproximar mais dos países asiáticos, como o Paquistão. Ele teve problemas com o Paquistão no ano passado. Enfim, uma situação assim, difícil. As pessoas acham, sai todo mundo comemorando, ok, isso, politicamente. Mas o Irã vai ter isso. Agora, a diplomacia do Irã é algo fantástico. Eles são muito, muito sábios, eles são muito cautelosos, têm o oposto de Israel. Tem visão estratégica, tem visão de médio e longo prazo. Então, não é brincadeira, não. Eles conseguiram sobreviver à Revolução saindo de todo o eixo. Quando veio a Revolução de 79, eles se colocaram contra os Estados Unidos, contra a União Soviética e fora, na época ainda tinha uns resquícios do nacionalismo árabe. Eu chamo a atenção para isso. No meio da Guerra Fria. Era algo que você não conseguia situar onde é que eles estavam, em
nenhum espectro do mundo eles estavam. Se mantiveram aí. 8 anos de guerra com o Iraque, que foi causada pelos Estados Unidos, que era para destruir os dois. Saíram de 8 anos de guerra logo depois da Revolução. E cresceram depois de estarem cercados. Porque 2001, com a invasão do Afeganistão, o maior vizinho, um dos maiores vizinhos do Irã. Depois, os Estados Unidos ocupou outro vizinho, o Iraque. Ele ficou cercado. E cresceu economicamente, politicamente e militarmente. Então, o Irã ele tem uma capacidade, com todos os problemas lá, que eu acho que tem, do regime político e tudo, mas com todos os problemas, ele tem uma capacidade muito forte de sobreviver, de se articular e até de crescer. Mas eles vão ter que fazer uma recomposição, porque isso que eu estou falando aqui foi questão de anos com o Hezbollah. Veja, no mínimo, a coisa com o Hezbollah começa lá na Guerra Civil do Líbano, década de 80. Então, é uma coisa de médio e longo prazo. Deu uma desestruturada ali, eles vão tentar recompor, com certeza. É um trabalho, vão ter um trabalho árduo daqui para frente. Alguns analistas afirmam que o Hezbollah foi aniquilado. Você acredita que isso se sustenta? Não, de jeito nenhum. O Hezbollah, é aquilo que eu disse. O que aconteceu? Quando o serviço de inteligência tem um sucesso, é muito importante, claro, porque ele permite um ataque imediato e principalmente atingindo o sistema de defesa. Mas o serviço de inteligência não adianta para ocupação, domínio de território. Não adianta. Essa infiltração não valeu nada. Quer dizer, matou lideranças, isso sim. As lideranças são aniquiladas nesse caso, porque eles adentram. Mas isso foi demonstrado na prática. Quando foi para o terreno, depois de muito bombardeio aéreo, hein? Quando eles foram para o terreno, não conseguiram, não tiveram sucesso. O Hezbollah já estava numa situação. O problema do Hezbollah foi o seguinte: é muito mais interno do que com Israel, verdade, serviço inteligente. O Hezbollah é parte do governo do Líbano. O governo do Líbano entrou na pior crise econômica e social da história. O Hezbollah começou a ser responsabilizado por isso também. Então, ele começou a perder legitimidade na população do Líbano. O Hezbollah foi para a Síria ajudar o Assad. Quando ele fez isso, vários grupos, inclusive de grupos anti-imperialistas, grupos de esquerda, ficaram contra, porque esses grupos, na grande maioria, eram contra o Assad, inclusive os palestinos. A grande maioria dos movimentos palestinos ficaram contra o Hezbollah, porque eles eram contra o Assad. Então, o Hezbollah fazendo isso, ele mudou a face. Ele começou a perder apoio na população. Inclusive, essa é uma das hipóteses de Israel ter entrado no sistema do Hezbollah. Dessa expansão dele, ele foi na Síria. Como a Síria tinha muitos atores em conflito ali, você não tinha controle nenhum, muita infiltração, foi ali que parece que o Mossad conseguiu se infiltrar em alguns dirigentes do Hezbollah e tal, como numa rede, numa cadeia, eles foram adentrando outros. Possivelmente uma parte também do Irã que estava lá. Mas não, o Hezbollah não. Como um grupo desse foi construído durante todos esses anos, que tem, no mínimo, o apoio de 500 mil militantes, imagina, ele que dá, não, está num momento difícil, isso aí não tem dúvida nenhuma. Mas está lá com o seu arsenal de mísseis. Mesma coisa do Irã, ele foi atingido na defesa, mas não no seu potencial de ataque. Tanto é que, não sei se você lembra, eles quase acertaram a casa do Netanyahu, foi por poucos metros de distância, uma precisão incrível. E fustigaram o norte de Israel. Então, eles têm poder. Mas, realmente, se eu comparar com isso há 2 anos e tudo, perdeu o poder. E você acredita ser possível, no Irã, a mesma estratégia que foi utilizada contra a Síria, uma guerra de desgaste com apoio a grupos terroristas até a mudança do regime? Completamente diferente. O governo da Síria, veja só, o Bashar, quando começa ali
2002, 2003, o Bashar implementa uma das reformas mais liberais, capitalistas na Síria. E aquilo lá atingiu de cheio a população, principalmente a população rural, né? Porque ele fez um financiamento para a elite síria de sistemas de irrigação e com isso pôs a miséria camponeses. A Síria é um dos países árabes que mais, proporcionalmente, mais tinha população, percentual de população rural. Foram para as cidades, uma crise tremenda, repressão brutal, brutal aos grupos, todos os grupos, principalmente aos grupos de esquerda. Portanto, teve uma mobilização popular gigantesca contra a Síria. Como eu disse, os palestinos, na sua grande maioria, com toda a sua variedade de seus grupos, não ficaram do lado do Assad, né? Coisa que não acontece no Irã. Tem oposição lá no Irã? Tem, sem dúvida. Mas o Irã, gostando ou não, na parte, vamos dizer, econômica e social, é um projeto diferente. Óbvio, não tem nada a ver com socialismo, longe disso. Mas é um projeto diferente da Síria. Não teve essas reformas capitalistas liberais. Se olhar a distribuição, a diminuição da pobreza no Irã, que houve melhora da condição de vida, completamente diferente, completamente, tem nada a ver. A Síria, veja, não é a posteriori, a Síria é um caso já que estava meio que fadado a isso, pela condução do regime do Bashar. O pai o Hafez era tão ou mais brutal que o Bashar. Então, o Hafez tinha, gostando ou não, tinha um programa nacionalista. O Bashar não, nunca teve, e com isso ele fomentou uma rejeição popular muito grande. Então, acho que não tem absolutamente nada a ver com Irã, com Síria, não. Professor, como que o Irã e essa guerra estão inseridos nesse contexto mais amplo de crise do sistema imperialista e de intensificação das disputas entre os Estados Unidos e a China? É o que eu estava dizendo assim. Eu tenho feito esse raciocínio assim de alguns. A gente sempre tem repetido, todo mundo, o mundo multipolar. Ou, se quiser, e nos Estados Unidos, bimultipolar. É verdade, em muitos aspectos. Aspecto econômico, ciência, tecnologia, etc. Mas, naquilo que se refere às situações limite, que é o conflito armado, o que a gente tem visto é muito mais ainda uma tendência unipolar. Você pode pegar tanto o caso da Ucrânia, como, sobretudo, o caso agora. Mesmo o caso da Ucrânia. Quem é que se alinhou militarmente com todas as forças, de forma explícita, à Rússia? Ninguém. A China dá ali o seu apoio, mas não é a mesma dimensão, por exemplo, que a OTAN faz com a Ucrânia, que os Estados Unidos faz com a Ucrânia. Não é. Né? E isso, obviamente, até numa condição menor, não aconteceu com o Irã. Não teve arma para o Irã. Uma coisa ou outra, eu vejo algumas pessoas forçando. Não, sistema de inteligência da China. Coisa mínima. Da Rússia também. Desde o ano passado, o Irã tem feito solicitação de compra de materiais bélicos da Rússia, sistema de proteção, e não veio. E no caso específico do Irã, mais ainda, a China e a Rússia têm um ótimo relacionamento com Israel. Então, vai continuar um bom relacionamento econômico, cooperação, não tem dúvida nenhuma, mas não na parte militar. Aí que eu acho que a gente precisa diferenciar, não é um bloco a coisa. Então, a OTAN é o braço armado das potências ocidentais do imperialismo e atua sim. Quer dizer, aquilo que aparecia como a defesa, né, da Europa, a defesa da Europa foi lá ajudar a ocupar o Afeganistão. A defesa da Europa foi lá no Iraque ocupar o Iraque. Atacou a Líbia. E por aí vai. E esse era o meu o receio de muitos, era entrar na guerra do Irã. E eu acredito, se tiver qualquer problema ali no Estreito de Hormuz, era um argumento perfeito para eles entrarem. Né? Então, é esse o problema. No aspecto militar,
A China não quer entrar nisso. Outro dia, um colega, que é muito apoiador da China, então, falou: não, mas por que você fica exigindo isso da China? Eu não estou exigindo, só estou constatando. A China não é. A China não vai ter essa lógica, né? Então, eu disse. Então, essa é a diferença da Guerra Fria. Por quê? Porque havia apoio, em alguns casos bastante, dos comunistas, da União Soviética, com armas, no caso de Cuba em Angola. Hoje não tem. Hoje você não vê isso do lado anti-imperialista, né? Você vê do lado imperialista. Pô, isso é escancar, isso é escancarado. Ninguém disfarça absolutamente, né? Mas você não vê do outro lado. Você vê algum chineses, serviços de inteligência chinês, de jeito nenhum. Imagina, né? Eu fico dizendo, cadê? Nem arma do Irã tem em Gaza. Mas e a Rússia, professor? Ela não Mesma cumpriria esse coisa, o que a papel? Rússia fez? A Rússia fez uma intervenção na Síria, na coisa. Depois, o que aconteceu? Pulou fora. O Assad caiu sem nada. Sem nada. A Rússia deixou o Assad cair. Rússia e o Irã deixaram cair. Então, não tem nada. A Rússia estava entrando lá na Líbia, mas disputa de influência, não tem nada a ver com isso, com grupos mercenários, com a Wagner. Quer dizer, essa coisa do Wagner, modelo ocidental. Não adianta falar. Os Estados Unidos fez isso com esses mercenários, com essas empresas privadas de segurança, em vários lugares do mundo, Afeganistão, Iraque, e a Rússia começou a fazer, né? Então, é isso. Se opõe aos Estados Unidos lá na Ucrânia, acho que questão importante, tudo, mas fora isso, não. Então, vamos dizer assim, aquela ideia de luta, vamos dizer, a luta anticolonial durante a Guerra Fria, etc., que tinha apoio ideológico, diplomático, transnacional, de articulação de grupos com armas, etc., você quase não vê isso. Você quase não vê. Então, quando se fala no eixo de resistência, que eram os Houthis, Hezbollah, Hamas e as milícias, são os casos únicos, que é no Oriente Médio, que são de atores não estatais armados que têm legitimidade na população. Isso é uma característica ímpar do Oriente Médio. Você não tem em outro lugar essa transnacionalidade de grupos, né? E deu uma desarticulada agora, mas você não tem um grande apoio. Imagina se o Hamas tivesse armas, eu não vou dizer nem durante o que o Hezbollah tem. Imagina. Está lá resistindo, ainda está lá em pé, mas tudo arrebentado a Palestina. Mas, assim, não tem. A questão do Hezbollah, o que foi? O Irã e o Hezbollah. Sim, os dois. Não teve ajuda da Rússia nem da China. Que eu saiba, não. Nunca vi falar isso. Uma coisinha ou outra. Mas... Veja, o Irã hoje tem uma produção importante, uma produção bélica. Como eu estou dizendo, chegou esse fato inédito de exportar para a Rússia. Os donos iranianos, isso hoje é consenso, tem sido, mas foi inicialmente um elemento fundamental para a Rússia na guerra com a Ucrânia. Então, tem uma produção de mísseis, tudo. Claro, tem uma ajuda ou outra ali, mas não veja, o que eu quero dizer é o seguinte: não é comparável ao que, por exemplo, Estados Unidos e Europa faz com Israel, mas longe, mas não tem nem comparação. O ano passado, quando o Irã respondeu aos ataques de Israel, isso foi constatado. Tanto aviões britânicos como americanos e jordanianos ajudaram a interceptar mísseis iranianos. Você não tem do lado do Irã. Algum outro país ajudou o Irã? Ninguém. Esse fato que é assim, incômodo, mas é verdade. A gente A ausência de retaguarda militar, né? Você não vê nada. Veja, parece muito assim, não é interessante. A pessoa fala com a maior naturalidade que Israel tem bomba nuclear tal, e que o Irã é uma ameaça. Aqui no Brasil, o pessoal. Aí, assim, o Israel não entrou no TNP, nunca entrou, Tratado de Não Proliferação. O Irã entra, é supervisionado, mas o Irã que é um Estado complicado. Aí, de repente, é um pecado mortal, né, essa fake news. Eu torcia para que não fosse. Que o Brasil vende Irã enriquecido para o Irã.
Ué, se Israel tem, qual o problema o Irã não tem? Eu gostaria de, sim, o mínimo de razoabilidade nisso. Então, assim, não pode ir arma para a Rússia. Não, mas pode ir arma para a Ucrânia. Pode ir arma para Israel, não pode ir para o Irã. É uma loucura isso, né? Quer dizer, nem no pensamento realista, clássico, conservador, que defende a ideia de equilíbrio de poder. Ué. Isso sumiu do espectro. Nem esse pensamento tem mais, né, dominante. Né? Então, e essa situação tem se reproduzido na prática, na política internacional. Então, é um desequilíbrio muito grande, não tem dúvida nenhuma. Agora, vai reforçar isso. Você veja o caso da Índia com o Paquistão, que foi um caso clássico, entre outros, estudado pelo cientista político Kenneth Waltz, que escreveu sobre o equilíbrio de poder na questão nuclear. E esse era um caso. Ele dizia, a partir do momento que o Paquistão teve os dois com arma nuclear, a tendência do conflito entre eles é não ir além, não ir adiante. Né? Aconteceu agora, você viu? Mortes lá, tal, dos dois lados, vai ter guerra, parou. Né? Ele dizia isso. E ele dizia, veja, ele era aliado com os republicanos, conservador, longe de ser de esquerda. Falou, no Oriente Médio é bom um Irã nuclearizado, porque equilíbrio de poder. Né? Então, ninguém admite isso. Né? Imagina, falar isso parece que vai ser condenado. Então, os países como Paquistão, como Coreia, né, aquilo que já era dito antes, agora, você perguntou das consequências, extremamente vai ser reforçado. Para não ser agredido, como não tem equilíbrio de poder de grandes potências e tudo, para você não ser agredido, você tem que ter arma nuclear. Infelizmente é isso. Então, quando veio o Tratado de Não Proliferação, diplomata brasileiro, esqueci o nome dele, ele escreveu um texto que é famoso até hoje. O TNP é o congelamento do poder mundial, ou seja, bateu uma foto. Esses que estão vão continuar, os outros não podem. Mas aí o que aconteceu? Israel, Paquistão burlaram o TNP e passaram a ter arma nuclear, ainda que seja para efeito de dissuasão. Né? Quer dizer, a ideia é que não vai usar, mas tem. Então, eu acho que a grande consequência dessa guerra, a mais importante, assim, mais forte tudo, é o Irã partir rapidamente para o enriquecimento de urânio para a produção de artefato bélico. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Isso aí hoje eu acho que já é consenso. Então, o efeito que Israel e os Estados Unidos fizeram é o tiro pela culatra. Blowback é uma expressão que a CIA usava, saiu dos arquivos, quando você faz algo e volta contra você. Ótimo. E o desfecho dessa guerra, né, pensando na questão da Palestina, você acredita que Israel deve retomar sua ofensiva? Não. Durante a guerra com o Irã, ele aumentou. As estimativas que nesses 12 dias mataram 900 pessoas. Continua matando, ninguém faz absolutamente nada. Absolutamente. Quando eu estava dizendo de assimetria com o Irã, e com a Palestina? Que o Irã também não se mexeu. Eu entendo até que ele entraria numa coisa. Mas ninguém se mexeu. Nem o Hezbollah. Ficou ali uma guerra de atrito com Israel. Ninguém entrou. Ninguém, absolutamente. Esse caso é mais gritante. Quer dizer, 2,5 milhões de pessoas. Aliás, agora, segundo o estudo de Harvard, menos 380 mil. Né? Um negócio horroroso esse negócio confirmar. Esse estudo mostrou que sumiram 380 mil pessoas. Né? Ninguém faz nada, absolutamente nada. E aqui não é poder nuclear, não é mudança de regime, é genocídio. Ninguém se mexe, ninguém faz uma sanção sequer contra Israel. Então, essa é a maior demonstração, vamos dizer assim, dessa unipolaridade. Porque Israel está garantido pelos Estados Unidos, Israel tem bom relacionamento com essas grandes potências e, portanto, faz o que quer. É um genocídio continuado. É uma coisa asquerosa, quer dizer, essa morte de crianças. A Agência Humanitária de Israel está provado. Essa agência humanitária é para matar, está matando gente.
está matando gente que vai buscar comida, coisa horrorosa, não tem qualificação para isso. E o que é feito? Nada, absolutamente nada. Israel vai continuar, não tenha dúvida nenhuma. Se ninguém se mexer, vai ser assim. Ninguém se mexer é uma atitude dura, vai ter que ter sanção. Quer dizer, aquela ideia de fazer sanção, tal como foi na África do Sul, infelizmente, no caso da África do Sul, teve mais adesão de potências importantes do que agora, que ninguém adere a isso. Absolutamente. Então, eu sempre digo, nem questão palestina, puta, não, infelizmente, eu sou um militante, tudo, mas não vejo perspectiva. Para cessar fogo, eu vejo. De novo, é o Catar com os Estados Unidos. Não vai ter jeito. É a única saída. O Catar tem um bom relacionamento com o Hamas. Aliás, abriga líderes do Hamas lá no Catar, tem um bom relacionamento com Israel e influencia muito o governo americano. Então, eu li as notícias entre hoje e essa semana que o Catar está tentando retomar isso daí, né? Mas difícil. Situação completamente difícil dos palestinos. Muito ruim. Professor, eu queria aproveitar a oportunidade, você que é um especialista no tema, poderia explicar mais qual que é a posição dessas monarquias na região? Porque a Arábia Saudita, que é uma aliada dos Estados Unidos, ela tem se posicionado por um cessar-fogo na Palestina, condenou a agressão de Israel e dos Estados Unidos ao Irã. Qual que é o papel que essas monarquias desempenham? Olha, você sabe que há cerca de mais 6, 7 anos, né? Estou escrevendo aí, meu projeto é 3 livros para pegar uma ideia geral da política externa norte-americana do Oriente Médio desde o pós-Segunda Guerra Mundial. E aí eu fui estruturando os capítulos dos livros, né? E, bom, não é um livro de história, é um livro sobre conflito, então minha variável vai ser conflito. Ok, fui listando e tal. Na hora que eu montei o projeto, eu falei, peraí, como é que eu vou contar? O que eu estou fazendo? Estou contando uma história, processo histórico, dos Estados Unidos no Oriente Médio, e não tem Arábia Saudita, não tem Emirados Árabes, etc. Por quê? Porque eu pus a variável conflito. Paradoxalmente, justifica mais eles estarem, que esses países passaram incólumes em tudo isso aí. Então, e começaram a assumir um grande poder na crise, na recessão do petróleo, na década de 70, né, quando a OPEP fechou a produção de petróleo. De lá para cá, eles só foram crescendo. Então, eu tenho estudado esse país já aí, alguns anos para cá, escrevi alguns artigos, e a primeira coisa que chama a atenção foi a guerra da Ucrânia. Acontece a guerra da Ucrânia, vem um sistema de sanções muito forte dos Estados Unidos e do Ocidente. Todo mundo repete, a Arábia Saudita, está cheio de base militar lá, Catar, tudo aliado aos Estados Unidos e tal, não aderiram às sanções, até agora. Nenhum aderiu. Além de não aderir, eles intensificaram as suas relações com a Rússia. Eles têm, inclusive, feito de forma assintosa, comprando petróleo russo, que pelas sanções não pode, vende no mercado. Jogou isso na cara dos Estados Unidos. Né? Então, os Emirados Árabes têm um relacionamento ótimo com a Rússia, intenso, e a Arábia Saudita também. Mas não romperam com os Estados Unidos também. Então, não é essa de aproxima de um rompo. Mantém lá o seu poder e sua influência dos Estados Unidos. No meio disso também entrou a China, comprando petróleo, fazendo a coisa, e veio a questão de 2003, que eu tinha apontado, que foi um negócio fantástico. A China nunca entra nesses assuntos. A China entrou e pegou todo mundo de surpresa, porque se você pegar todos os livros e artigos que foram escritos até 2023, todo mundo, quando fala Guerra Fria no Oriente Médio, é para se referir a quem? Arábia Saudita e Irã. E eles foram lá, baixaram a tensão. O Trump, no primeiro governo, veio com um projeto importante. Todo mundo ridicularizou e tal. Mas o projeto importante está sendo retomado. Os Acordos de Abraão. O Acordo de Abraão era
para puxar cada vez mais essas monarquias do Golfo e esquecer a questão palestina. Nem mencionar. E entraram todo mundo, menos a Arábia Saudita. A Arábia Saudita entrou. A Arábia Saudita é muito ciosa, não entrou. Em 2023, a Arábia Saudita estava em iminência de entrar. Se a gente lembrar, setembro de 23, antes do outubro de 23, Netanyahu visitou os Estados Unidos, pôs lá um mapinha, mostrou o projeto qual é, corredor, que é Índia, Arábia Saudita, Israel, Europa. E não o outro corredor chinês, que é a China, Irã, Arábia Saudita, Turquia. E aí o que aconteceu? Não foi coincidência, o Hamas faz o ataque dele, e a Arábia Saudita não é. Então, muitos apontam isso, e eu concordo, que o ataque do Hamas foi para barrar a entrada da Arábia Saudita. No dia seguinte, a Arábia Saudita deu uma declaração criticando Israel. Então, eles têm essa posição. Não confronta, mas fica nisso. E por quê? Entre outros motivos. É muito interessante. É uma ditadura, tudo mais, mas pesquisas de opinião pública lá dão que 85% a 90% da população não quer normalizar as relações com Israel. É um índice impressionante. E tem aumentado com o genocídio. Então, esses países, eles... É uma lógica que há muito tempo perpassa os países árabes em geral. Qual é? Os governos, nenhum nunca defendeu os palestinos. A população majoritariamente apoia a Palestina. Então, por vezes, eles fazem concessões com medo, né, dessa reação popular. É um equilíbrio tênue, é uma fio da navalha. Então, eles estão nisso. E agora o Trump está tentando resgatar esses acordos de Abraão. Está tentando. Viajou para o Golfo Pérsico e nem passou em Israel. Como eu disse, o Catar ganhou lá um presentinho do Catar, um avião de $1 bilhão. Né? O Catar tem muita influência com a família do Kushner, que é o genro dele. Enfim, é uma elite que hoje tem um poder econômico, militar e tudo mais muito grande. Então, essa é a posição deles. Eles tentam ganhar. O Catar, por exemplo. O Catar é o que mais enviava dinheiro para Gaza, antes aí da crise. O Catar, você vê o poder do Catar, né? Aquele líder do Hamas morava no Catar e foi ser assassinado quando estava em Teherã, porque aí no Catar ninguém mexeu com ele. Então, um país pequeno, poderoso e habilidoso, para as pessoas saberem onde está o Jazira, que foi uma grande construção de contraponto à mídia ocidental, que veio depois da guerra do Golfo. Então, eu tenho perseguido aí esses países para ver já há um tempo a posição deles. E estou tem que botar fé no Catar para ter um cessar-fogo agora. Cessar-fogo, mais do que isso vai ser difícil. Mas vamos ver. Não tem outra, eu não vejo outra saída. No início falaram da China, mas pulou fora. China recebeu lá o Hamas, recebeu os grupos palestinos, tudo. O Putin também recebe, tá? Mas não, ninguém vai ali. Nada além da diplomacia, né? Não. E aí esses governos árabes, eles têm medo da questão palestina, por quê? Porque vem com mobilização popular, e na mobilização popular a agenda política começa a pesar contra eles. Né? O Egito é um dos lugares que faz uma repressão brutal, os mais brutais aos movimentos palestinos. É um negócio assim horroroso. Então, é muito difícil a situação dos palestinos, ao mesmo tempo que cresce em popularidade e legitimidade nos países do Ocidente, dos Estados Unidos. A Alemanha, outro dia, viu uma pesquisa de opinião pública, 70%, 75% apoia a Palestina. França, Inglaterra, Estados Unidos, agora o prefeito aí de Nova York, coisa impressionante. Agora, isso não tem chegado aos representantes, né? Isso que é o problema. Né? Crise de representatividade das democracias ocidentais, né? Porque a população está imobilizada, mas os representantes não mexem
um dedo contra Israel. É um grande problema. Professor, e agora falando sobre o Brasil, o governo, como que você avalia a posição do governo nesse processo, né? Em comparação a outros países da região, o governo demorou mais a se posicionar, criticou, condenou as agressões, mas, por outro lado, teve a declaração do Celso Amorim que apontou uma neutralidade, né? Olha só, não, nada de novo no front, né? Quer dizer, o Lula foi um dos dirigentes do mundo que mais fez declarações contundentes contra Israel. O Erdogan é outro. Mas você sabe que está aí para ser publicado um artigo que eu, Bruno e o Tereza Orientada fizemos, do Brasil com Israel, e os números, as ações concretas não mentem. Você sabe que Israel entrou definitivamente na órbita, vamos dizer assim, de relações científicas, tecnológicas, comerciais e militares do Brasil no governo Lula, no primeiro governo Lula. E de lá, então, vento em popa. Então, você via dissonâncias em declarações, na diplomacia, o que muitos pesquisadores dão valor e falam de afastamento do Brasil de Israel, mas você vê uma linha contínua, evolutiva, progressiva em todos os outros campos. Só que eu diria o seguinte, isso não estou falando para amenizar, mas, e esse é um ponto do nosso artigo também, chamando a atenção que não é para olhar só para o Brasil, que Israel fez isso em vários lugares do mundo. Aquilo que eu estava falando da estratégia de Israel, antes eles tinham, e eles conseguiram, não ali no Oriente Médio, mas em outros países do mundo. A Índia, vários outros países, eles tiveram essa estratégia, e assim como no Brasil. Então, ele penetrou, ele tem uma penetração, ele tem um apoio, né, de elites no Brasil, que, no meu modo de entender, vai além desse negócio de lobby. Eu não sou desses que acham que o questão é lobby sionista, lobby. Não é. Tem o lobby, tem, mas é mais do que isso. É um projeto político e econômico das elites, que é uma interpretação, já que nós estamos aqui no fórum de vocês, mais alinhado com o marxismo. Porque o lobby é um negócio pontual. Não vai explicar isso tudo que nós estamos vendo está acontecendo. Né? Que é mais interpretação do Chomsky e outros. Não é a do Mearsheimer e do Walt. O Chomsky escreveu uma resenha criticando a época. Porque, inclusive, mostrando, olha, então, como é que era com o Irã? Também era lobby iraniano? Como é que é com a Arábia Saudita? É lobby? Quer dizer, não tem a força da elite empresarial americana, da elite do complexo industrial militar, por causa do lobby. Não é lobby. Lógico que o lobby tem lá. Tal, né? Então, nós temos isso também no Brasil. Não pode esquecer disso. Isso é uma coisa forte. Eu entendo que é difícil desvencilhar disso. Eu também sou realista quanto a isso. Então, no caso do Brasil, o Lula fez um gesto importante, está aí na gaveta. Ele suspendeu temporariamente uma compra de equipamento militar, está no valor de 1 bilhão. No dia seguinte, ele foi criticado por quem? Pelo ministro da Defesa dele. Mas um discurso inacreditável. Você parecia que o cara era de outro governo. Criticou o Itamaraty, criticou o Brasil, criticou o Lula, que tinha que continuar os negócios com Israel. Quando o Lula deu a declaração do genocídio, lá no dia seguinte, quem criticou ele? O líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Então, assim, não é só o governo Lula, que é cheio de alianças, o próprio PT não tem essa posição, PT. Eu lembro uma vez que eu fui, uma única vez, no Instituto Lula, e falaram para mim, aqui não tem a área de Oriente Médio. Eu dei um jeitinho lá, porque eu falei do norte da África, do Egito, tudo, e cheguei no Oriente Médio. Por quê? Porque tem muito sionista aqui, eles não deixam. Falaram para mim, e não tinha área. Tinha todas as áreas, regiões do mundo, menos o Oriente Médio. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é assim, claro, tem a posição do Lula, mas é difícil. Agora, eu milito, fui lá para assinar essa carta, para o Lula romper. Agora, veja bem, vamos ser razoável. O Lula faz isso e mais ninguém. Então, o que eu defendo, aí sim, que o Brasil tinha que ser mais assertivo, é articular
ações conjuntas, sei lá, países da América Latina, países da América do Sul. O Brasil tinha a condição para fazer isso. Não está fazendo. Isso não está. Dentro do BRICS é mais difícil, mas poderia. Ou seja, levar essa questão para os fóruns. Não é também uma atitude heróica de fazer uma declaração. É muito difícil, como eu estava dizendo, porque o problema não é com o lobby, o problema é com uma elite ocidental. Não acredito que é um lobbyzinho, porcarinha aqui que tem no Brasil desse sionista que vai fazer isso. Isso aí não. Mas os Estados Unidos, a Europa tem. Eles apoiam assim. Veja o que fizeram com o Corbyn na Inglaterra. Fritaram o Corbyn dentro do Partido Trabalhista. Uma coisa assim impressionante. Então, é um poder grande essa articulação aí. Israel, essa coisa do chanceler alemão foi perfeito. Israel é o Estado que faz o trabalho sujo para o Ocidente. Não é probleminha de lobby. Não é. Algo muito maior do que isso. Então, é uma coisa difícil de ser enfrentado. Não é fácil, não. Então, eu avalio isso do Brasil. Eu acho que o Lula, eu cobraria mais especificamente isso. Ele atuar, assim, país importante, chegar no México, quer dizer, imagina uma declaração Brasil, México, mais alguns países. Aí isso é importante. Mas, que eu saiba, não estão fazendo isso, não. Então, são declarações. Uma vez eu falei para o Marco Aurélio Garcia, que eu gostava muito dele, foi professor da Unicamp, era assessor internacional, e ele riu. Eu falei, eu acho que melhor o governo do PT fazer o inverso do que ele faz. Porque o governo do PT dá declarações fantásticas em prol dos palestinos e faz acordos materiais, concretos, importantíssimos com Israel. Ele fala para fazer o contrário, mete o pau nos palestinos e age materialmente prejudicando Israel. Ele riu. Mas é isso. Tem a frase do Roosevelt, do Ted Roosevelt, famosa, que é: fale manso e desça o cacete. Eu diria que hoje, com Israel, é o inverso. Fale duro e age mansamente. Porque, cada declaração, você fala, o cara vai. O Erdogan fala, Netanyahu é um terrorista, tudo. Israel compra 20% do petróleo de Israel, vem do Azerbaijão. E passa pelo Irã. Desculpa, pela Turquia. Por que o Erdogan não fecha isso? Os grupos de esquerda são, eu estive na Turquia agora, super mobilizados, estão pressionando, já chegaram à base lá do porto de produção de petróleo, que sai de lá para fechar. O Erdogan deixa. Não deixa. Então, não precisa... então ficou muito fácil, porque o genocídio é algo tão escabroso. Como é que você vai ficar neutro nisso? Então, eles dão declarações que não quer ver criança morta, que não sei o quê, não se mexe absolutamente nada em relação a isso. Então, ficou muito confortável. Por isso também eu respeito, mas não sou desses partidários que ficam exaltados com o Tribunal Internacional, com a Corte Internacional. Porque, inclusive, ali vai ser uma expiação. Eu condeno Israel, tá aí, o que vai acontecer? O Israel foi... Então, eu tenho dito o seguinte, estou de saco cheio de vitória simbólica. Só tem vitória simbólica. A Corte, o mundo, opinião popular, contra o direito internacional. E daí? O que tem? Não estão nem aí. Quer dizer, genocídio de gado foi o que mais matou jornalistas, o que mais matou agentes humanitários, mais matou crianças, mais matou tudo. Não tem nada, absolutamente nada. Antigamente até você tinha, sei lá, matou agente humanitário da Inglaterra. A Inglaterra protestava. O que a Inglaterra fez? Aquele carro que foi perseguido por um drone e mataram os agentes humanitários que estavam em Gaza. Não era nada. Ninguém se mexeu. Então, uma situação realmente lamentável. Agora, o que alguns projetos ainda vai demorar. Em termos de idade, né, de faixa etária, cada vez, né, os mais novos nos Estados Unidos crescendo muito em oposição a Israel. Então, esse ciclo geracional vai chegar um momento que vai
vai ficar bem complicado para Israel. Mas ainda tem chão pela frente. E eu digo o seguinte: não precisa os Estados Unidos ser contra Israel. Basta não apoiar. Só isso. Se não fizer isso, Israel dá. Você vê, para fazer um genocídio, o Biden, além da ajuda regular, ele deu 10 ajudas suplementares, ajuda militar, para fazer genocídio. Vou repetir, não é para guerra com o Irã, nada, para fazer genocídio. Uma coisa inacreditável. Então, assim, perdeu a vergonha. Que antes, eu tenho dito isso, eu acompanho o conflito lá desde sempre. A retórica de Israel era assim: as mortes eram efeitos colaterais. Era a coisa. Então, era uma morte não, quer dizer, o efeito colateral que não tem intenção. Então, morreu criança, não tem intenção. Criança estava na praia, criança estava perto de uma base militar. Então, todos os argumentos eram: hoje não tem mais isso. Eles tiraram isso, nem precisa. O cara, veja, o secretário lá de ministro de Defesa de Israel, no dia 8 de outubro de 2023, ele reuniu a imprensa e disse: nós vamos checar Gaza e vamos liquidar esses animais. Ele falou literal, ele falou todos, ele não falou que é o Hamas, ele falou todos os habitantes de Gaza são animais. Não aconteceu nada com ele, está aí, está lá intacto. Então é isso, perdeu a vergonha na cara. Então, esse sistema aí montado no liberal internacionalismo, Segunda Guerra Mundial, porque disfarçava, né? Porque a marca já está lá. Eu falo para o pessoal: gente, os males de origem. O cara que assinou a carta, uma vez eu fui num debate sobre direitos humanos e estava o Celso Laffer. Eu falo isso tranquilamente, foi gravado, tá aí. O Celso Laffer elogiando o Truman, assinou a carta e tal. Aí foi a minha vez, eu disse o seguinte: que o Truman, que assinou a carta, não tinha um irmão gêmeo. Então, quem assinou Hiroshima e Nagasaki foi o Truman. O Truman assinou a carta, da ONU, e assinou Hiroshima e Nagasaki. É daí que nós devemos partir, não é de outro lugar. Então, ou seja, a maior hipocrisia é isso. A França, 2, 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, da Carta da ONU, os maiores massacres com os argelinos, foram mais de 1 milhão de mortes. E vem o pessoal falar de ordem internacional, do direito internacional, das organizações internacionais. Está acabando agora? Não, nunca existiu. O que agora é que perdeu a vergonha na cara. Eles não. A Suprema Corte falou que antes falava: não é. Os Estados Unidos antes usava as organizações internacionais e usava o direito internacional para escamotear e tal. Hoje não precisa, não usa mais. Acabou. Então, e veja, não é com o Trump só, começou, sim, atingiu o seu apogeu com o Joe Biden, porque agora também tudo é o Trump, né? Então, começou com o Joe Biden esse negócio, não foi o Trump, não. Então, é essa situação que está de organizações, do liberal internacionalismo, toda essa conversa mole aí, coisa para perdendo a vergonha, né? Acho que nós somos, assim, em termos de narrativa, tudo bem o estilo do mundo no auge do colonialismo. Para que você vai justificar? Quer dizer, que o direito internacional, a pessoa tem uma coisa, o direito internacional atual, ele tem uma marca colonial muito forte. Outro dia eu vi alguém elogiar, falar assim: olha, Gaza e Cisjordânia, como território ocupado, tem que garantir os direitos da população que é ocupada. Espera aí. Ou nós temos que negar a ocupação? Porque se você for olhar a Carta da ONU, pouca gente admite a ocupação. Aí diz o quê? Mas tem que respeitar os direitos da população no qual está sendo ocupada. Está na ONU isso. É um dos resquícios. Então, assim, é isso que a gente quer? Então, quer dizer, que coisa. Veja, eu falo, pessoal, citam um único caso
de descolonização que foi resolvido na ONU? Não tem. Então, por que da Palestina vai? Pelo amor de Deus, gente. Tem gente que é mal intencionada, tem outros que são tontos. Quer dizer, como é que nós vamos sentar lá na ONU ou vamos resolver o colonialismo? Nenhum lugar, não tem um exemplo histórico. Vai acontecer? Não. A ONU está em crise. Não é que a ONU está em crise, eu sou um contra essa ideia. Sempre foi assim. Ela sempre foi assim, é para isso. Não está em crise nenhuma. Só está em crise porque não está conseguindo disfarçar. Isso é outra coisa. Uma crise ideológica. A ideologia no sentido de escamotear a realidade. Aí sim. Mas sempre foi assim. Nunca foi diferente na África. Sem a resistência popular não se resolve, né, professor? Sem a resistência popular não se resolve, né? A pessoa fala, você é a favor disso? Né? Antes de ser a favor, pergunto para a pessoa, você tem algum outro exemplo que não fosse assim? Tudo bem, me dá um exemplo, eu não conheço. Então, eu não sei. É outra história, porque agora diminui um pouco aqui no Brasil. Como eu sou descendente libanês, ele é árabe e judeu. Aí faz assim, o Itamaraty fazia isso. Acho que eles pararam com essa bobagem. Eu falei, não vou. Vamos sentar e fazer um diálogo cultural. Vietnã teve diálogo cultural para acabar? Não. Argélia teve, Angola, Moçambique, Uganda, Quênia. Não teve diálogo. Como é que diálogo cultural? Pô, nós estamos falando de colonialismo. É piada isso. Quer dizer, que diálogo cultural? Não tem diálogo, desocupa a terra e acabou. Né? Aliás, tem uma passagem do Carl Schmitt que eu adoro. Eu gosto muito do Carl Schmitt. Ele conta o caso da Joana d'Arc. Que Carl Schmitt tem um texto lá do Guerrilheiro que é muito interessante, que ele fala que é um caráter telúrico, né? O cara que defende a terra. E aí prenderam a Joana d'Arc, todos aí os juízes, tudo ingleses, né? Falaram, você acha que a sua religião é melhor que a nossa? Você acha? Ela falou assim, eu não acho nada. Eu não sei se é melhor, se é pior. Aí o cara pergunta, o que você quer? Que você saia da nossa terra. Só isso. É isso. Então, uma luta telúrica, né? A luta do terreno, território, da coisa, e de expulsão do invasor. Agora, tudo isso aí dourou a pílula, né? Força de paz. O que é força de paz? Foi de ocupação. Os alunos aí acreditam. Não, peacekeeping. Que peacekeeping? Você vai lá, ocupa o país com uma força estrangeira, isso se chama ocupação. Força de paz, a força ocupante que tem. Então, os Estados Unidos foi responsável por isso. É uma grande jogada, sem dúvida. Eles douraram a pílula de várias coisas. No Oriente Médio, é o sistema de mandatos pós-Primeira Guerra. Não é colonialismo. Os ingleses queriam aquele modelo. É um modelo apoiado pela Liga das Nações. Então, veja, o colonialismo de Israel foi apoiado pela ONU. Isso é sui generis. Por quê? Uma organização internacional reivindica, quer dizer, que tem autoridade para falar do direito internacional, apoiou o colonialismo, porque foi a partilha, começou na partilha, antes de criar o Estado de Israel, que autorizou expulsar a Palestina. Então, ou seja, o liberal internacionalismo dourou a pílula. Isso eles foram muito fantásticos. Até hoje, eu vejo os alunos assim, sou a favor do multilateralismo. Aí eu digo sempre o seguinte, para quem leva a paulada, importa se a paulada é multilateral ou unilateral? Não, então. Os Estados Unidos inventou isso. Que é multilateral. Não, então tudo bem. Como assim tudo bem? Então você culpa o país por uma ação multilateral, ok. Como é que é isso? Ok, porque o direito internacional baliza isso, mas nós não podemos aceitar isso, que o direito internacional fala. Então, tem muito medo dessas coisas de esquerda de reivindicar direito internacional, questão palestina. Eu nunca entrei nisso, entro muito pouco, nunca, não é agora, nunca gostei muito desse papo, porque é uma armadilha. É uma armadilha, não é mesmo. Não sei se é legal, isso é ilegal. Eu sei que eu luto contra ocupação e contra o colonialismo. Se o direito reconhece isso e tudo. Então é isso, porque é assim que as coisas aconteceram. Né? Você pega
Então, eu estou falando porque tem uma história, eu estou vendo colegas meus falar, a ordem internacional pós-Segunda Guerra acabou, como assim, se lamentando. A ordem internacional, como eu digo, nasceu com Hiroshima e Nagasaki. É ali que a ordem internacional nasceu. Ao mesmo tempo tinha a ONU, ao mesmo tempo que tinha tudo. Essa é a ordem. O mesmo cara autorizou, disse que aderia à ONU, à Carta da ONU, aos direitos, à paz, a tudo, e ele autorizou previamente, sabendo que não é efeito colateral, que ia matar milhares de pessoas. Ele autorizou. E não preciso citar alguém de esquerda. O McNamara, no documentário dele, o que ele fala? Que os Estados Unidos já tinham ganho a guerra. Ele fala isso com toda a letra. Os Estados Unidos já tinham ganho a guerra, não precisava disso. Né? É um crime, um negócio horroroso. E estou falando tudo isso aqui, está em várias organizações, várias universidades hoje está comemorando 80 anos da ONU. Gente, isso é deprimente. É um negócio deprimente. Pelo amor de Deus. Eu falo, eu falava que é ficção científica, não é nem ficção, eu vou me corrigir. Por quê? Porque isso é deletério, você começa a acreditar em algo que é uma enganação. Né? Então, não é nem ficção científica, eu falo para os alunos, ficção científica, ONU, né? Direito internacional, mas não é, porque ele tem a sua eficácia, de dourar a pílula e tudo mais. Né? Então, assim, o que eu estou falando para concluir? Porque esse genocídio de Gaza, não é que ele é só ele está expressando isso. Até falei para o aluno que ia na palestra, um mestrado meu, falei, vai lá, não arruma polêmica, não. Falei, eu sou muito. Estou um velho rabugento e tal, mas só faz uma pergunta, levanta a mão, por favor, vocês poderiam comentar alguma coisa de Gaza? Porque assim, eu fico muito. O que a pessoa. Não é isso. O Guterres, uma cena dantesca. Não, vou lá para Gaza, tudo, coitado. Ele ficou lá na fronteira do Egito, Israel não deixou ele entrar. Montou uma mesinha lá, um punhado de gente da ONU, e os caras de Israel lá, não deixando ele entrar. É isso. Quer dizer, essa é a situação, né? Que nós. Essa semana, um pouco antes da cessar-fogo, um jornalista, que gosta de contar coisa para vocês. Atenção, vai ter reunião do Conselho de Segurança, vamos ver, tem cessar-fogo. Óbvio que não sai nada do Conselho, cessar-fogo em outro lugar. As negociações, a política internacional se dá em outro local, em outro fórum, não tem nada a ver com a ONU. Absolutamente. A ONU é quando há um grande consenso. Então, assim, vai atacar o Iraque em 91. Todo mundo votou, tal, acabou. Depois não teve mais. Nenhum consenso. Mas mesma coisa, atacou o Iraque, né? Quer dizer, houve ali um consenso e não quer dizer que a guerra foi. Você vai concordar com o que fez o Iraque, né? Mas houve um consenso internacional no Conselho de Segurança. Entendeu? Outra discussão no Brasil, idiota. O Brasil participar do Conselho de Segurança, para quê? Vai fazer o quê lá? Não. E outra do Conselho. Outro dia eu estava numa também, o cara falou assim: não, mas vai ter veto. Eu falei, vamos supor que apoia. Qualquer tipo de resolução. Apoia. Qual é o passo seguinte? Quem envia a tropa? Pronto, acabou. Então, não é nem aprovação no Conselho. Entendeu? É a sequência. As pessoas não têm ideia disso. Vamos supor a prova no Conselho de Segurança, todo mundo bate palma, etc., que Israel deve sair de Gaza. Ok. Dia seguinte, como é que a gente faz? Vamos pedir para o Netanyahu. Ele não vai. E aí? Vai mandar a tropa. Quem manda a tropa? Ninguém manda. Fica a decisão e vai embora para casa. Acabou. Porque o ato se completa com o envio da força. E para enviar a força, os países têm que enviar os países. A ONU não tem exército. Então, se extingue ali. Né? Ou a história que o Brasil entrou nessa enrascada, que os Estados Unidos estavam no Afeganistão, no Iraque. Não, multilateral, o sul global tem que participar. E manda o Brasil, Argentina, Uruguai, tropa para ocupar o Haiti, né? Coisa vergonhosa. E todo mundo, vários aqui comemorando, né? Brasil participando de ocupação. Né?
Mas não é ocupação, é peacekeeping, é mais bonito. Professor, infelizmente a gente chegou ao fim do programa. Queria já desde já agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que a sua agenda está muito corrida esses últimos dias, né? E deixar aberto aí para suas considerações finais e, enfim, e dizer que temos muitas outras questões já para apresentar em uma outra oportunidade para você. Eu que agradeço, eu acho que eu já falei até demais aqui, eu fico. Já me empolgo e começo de irritação, porque realmente esses acontecimentos, esses últimos anos de acontecimento, e o genocídio, sobretudo, eu acho que não tem como não ficar irritado e enojado com tudo isso. Né? Para dizer, isso não é analítico, não é mesmo, mas dá nojo, nojo. Mas esse nojo expressa também algo concreto, objetivo, que é esse funcionamento, vamos dizer assim, dessa chamada ordem ou desordem internacional que a gente se encontra, né? Acho que expressa isso, né? E todas essas questões que são construídas propositadamente para desviar o debate, para desviar o assunto, né? Trazendo o sentido clássico aí de ideologia, né? Há uma ideologia do direito internacional, há uma ideologia das organizações internacionais, né? Há uma ideologia de justiça que impede a gente de entender o real funcionamento. Né? E a universidade cumpre com esse papel também, bastante. Né? De ser cúmplice disso. Não é só no Brasil, no mundo. Que difunde uma série de palavras, conceitos e tal, que são não só vazios, eles escondem a realidade. Eles são ideológicos, no real sentido da palavra. Né? Então, acho que é isso que precisa. As relações internacionais, enquanto área de conhecimento, já que nós estamos falando aqui, na área das humanas, ela é a mais conservadora que tem. Porque ela foi uma área que os Estados Unidos, comparado com a ciência política, investiu mais, por quê? Para domínio internacional. Então, eu digo para os alunos que ela é contaminada, de cima a baixo. Você faz a seguinte coisa, você põe ideologia e relações internacionais, você não acha nada na Emerson. Justamente porque é importante. Então, você tem temas das ciências sociais, minha formação é em ciências sociais. E aí, na hora que você entra em relações internacionais, você se estranha muito. Né? Some classe. Agora não acredito, some. Parece que não tem classe. Abolir as classes, abolir a ideologia. Né? Imperialismo. Imperialismo. Né? Então, é um negócio louco. Então, nisso eu tenho, já um ano, eu resgatado um pouco, já que está falando aí para um público acadêmico, na minha livre docência, que eu estudei Revolução e Contra-Revolução no Oriente Médio. Né? A partir do quê? De um texto do Marx, que o Fred Halliday fez um livro, chama Revolução e Relações Internacionais. Esse texto do Marx se chama, um texto de uma página e meia, chama A Sexta Grande Potência, a Revolução. Porque todo mundo olhava para o Congresso de Viena e falava os 5 grandes poderes, discute a geopolítica. E o Marx disse que a sexta é a revolução que estava sentada do lado e todo mundo estava olhando para ela. Né? Então, ali o Marx dá o insight que poucas, mas algumas tendências marxistas têm tentado articular a questão de luta de classes com geopolítica, porque às vezes também um estudo restrito de luta de classes, internacionalmente, às vezes não entra, tem um problema de não trazer a lógica da geopolítica, ela existe. Então, é uma tentativa de articular essas duas dimensões, a geopolítica e luta de classes. Né? Nesse sentido, é um desafio. É um desafio. Mas é um pouco nessa linha. Então, por exemplo, eu entrei, tem uma doutrina da contenção. Então, a doutrina da contenção na Guerra Fria lida exclusivamente pela ótica da geopolítica. Você ficou uma doutrina. E aí a leitura que eu fiz pegando as autoras é aquela de contra-revolução. Ela era uma doutrina de contra-revolução no Oriente Médio. Então, trazer um pouco isso daí, mas relações internacionais realmente não
não entra, né? Ela retira isso e aí, quando você entra nos debates sobre relações internacionais, é isso. Né? E justamente o imperialismo some, colonialismo, imperialismo, né? Dilui, né? Porque discute ordem, tal, ordem internacional, é um negócio completamente abstrato, né? Não tem... Você vê, o pessoal estuda o Woodrow Wilson, pós-Primeira Guerra Mundial. Todas as ideias dele, tudo, esquece que ele estava liderando um novo capitalismo no mundo. Isso não aparece nos livros. É um negócio inacreditável. Você estuda a Primeira Guerra Mundial e a ordem que veio, mas não a Revolução Bolchevique que está articulada com a Primeira Guerra. Inacreditável. Mas é isso. Então, é uma área disciplinar, que eu acho que traz muita contribuição, mas traz um aspecto ideológico, repito, ideologia no sentido clássico, de esconder, de ver a realidade, muito forte, fortíssimo. E o Oriente Médio é isso, parece que o Oriente Médio não tem classe social também. Eu falo que o comunismo chegou no Oriente Médio para esse pessoal, porque não tem classe, não tem pobreza, não tem nada. Tem árabe, persa, judeu, tem muçulmano, tem isso, tem aquilo, mas o cara não tem classe, parece que ele... E aí tem alguns colegas até ficam bravos comigo quando vem coisa de islamofobia. Islamofobia. Tem islamofobia com o sheik do Catar, com o emir? Não, que não tem. O emir do Catar tem mais propriedade em Londres que a monarquia inglesa. E ele é muçulmano. Cadê a islamofobia? Então, a islamofobia é para pobre, para quem está marginalizado. Né? Então, eu sou contra essa instituição, retira uma variável, né? Você retira a coisa da religião, em vez de sobrepor. Desvincula, né? Desvincula. E no Oriente Médio é muito forte isso. Muito forte. Os estudos sociológicos, políticos, eles eliminam isso. É raro, raríssimo que encontra isso daí. Os árabes apoiam o palestino? Que árabe? Depende do árabe, né? Não tem classe social árabe, né? Não é isso. Eu sempre falo do Brasil, tem 6 milhões de descendentes. Quem é que apoia palestino? Vai na Paulista. 90% não é árabe que está na Paulista, apoiando palestino. Não tem nada a ver com isso. Né? Então, assim, tirar um pouco essas ideologias. Mas é isso. Outro dia a gente volta a conversar. Bom, esse foi o Reginaldo Nasser. Uma excelente contribuição, muito esclarecedora. E a gente se vê na semana que vem. Forte abraço a todos e todas.